Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria de matemática que nós vamos estudar no quarto bimestre. Primeiramente, queria agradecer a vocês por todo o esforço realizado aí no terceiro bimestre. Nós recebemos as atividades, corrigindo, e nós ficamos muito felizes com o desempenho de vocês. Continuem assim. Então, na nossa disciplina de matemática, nesse quarto bimestre, nós vamos trabalhar várias matérias. Vamos lá comigo acompanhar nessa folhinha que vocês vão receber em casa. Nós vamos estudar o significado de medida e de unidade de medida, medidas de comprimento, unidades não convencionais e convencionais, registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações, medidas de capacidade e de massa, unidade não convencional e convencional, registro, estimativas e comparações, medidas de tempo, leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo, análise da ideia de acaso em situações do cotidiano, espaço amostral, leitura, interpretação e representação de dados em tabela de dupla entrada e gráficos de barras. Aqui então nessa folhinha está apresentando essas matérias que eu acabei de ler, a distribuição de pontos, tem algumas das nossas habilidades que nós vamos desenvolver ao longo desse quarto bimestre e uma atividade aqui para vocês completarem. Sei que vocês vão arrasar aí nessa atividade. Então a nossa primeira matéria é sobre medida e unidade de medida. O que é unidade? É uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de um padrão. Então, as medidas que nós vamos estudar, como eu já citei anteriormente, serão medida de tempo, medida de comprimento, massa, capacidade, probabilidade e estatística. Mas nós vamos entrar primeiramente na medida do tempo. Eu acredito que vocês já tenham visto esse instrumento de medida que a gente utiliza em casa, na escola, em todos os locais, que é o relógio. Ele é um instrumento que a gente utiliza para fazer as medidas do tempo. Então, vamos lá relembrar algumas coisinhas aí do relógio para a gente poder nos situar. Vamos lá. O ponteiro menorzinho que temos aqui, ele sempre vai indicar a hora. O ponteiro maior, ele vai indicar os minutos. E o ponteiro bem fininho que nós temos, ele vai indicar os segundos. Sempre que o maior ponteiro tiver no número 12, significa que são horas exatas. Quando ele estiver no número 6, significa meia hora. Vou explicar melhor para vocês. Antes de explicar sobre, gostaria de acrescentar que o relógio é um dos instrumentos utilizados como medida do tempo para contar as horas. Porém, nós temos outros instrumentos também, que vamos abordar mais para frente, que também podem ser utilizados para medir o tempo em meses, anos, semanas e por aí vai. Mas voltando ao instrumento que estávamos citando, que é o relógio, nós temos o relógio de ponteiro e o relógio digital. Porém, hoje vamos abordar mais sobre o relógio de ponteiro. O dia tem 24 horas, então é necessário que o ponteiro pequeno faça 2 voltas no relógio para que nós possamos obter 24 horas. O nosso relógio de ponteiros, ele vai do 1 ao número 12. E nós temos uma divisão feita para cada número. Nós podemos contar o número 1 como 5, o número 2 como 10, o número 3 como 15, de 5 em 5 para podermos contar os minutos. Já o ponteiro pequeno, como eu havia dito, ele representa as horas exatas. Então, quando ele estiver no número 12, pode ser que seja meio-dia ou meia-noite. Então, vamos lá. Nesse relógio aí representado, o ponteiro pequeno, o menor, está no número 2 e o ponteiro maior está no número 6. Quantas horas nós temos aí? O ponteiro pequeno, como eu havia dito, ele representa a hora exata. Então, são 2 horas e o ponteiro maior está no número 6. Como eu havia mencionado, ele representa meia hora, o número 6. Quando o ponteiro maior está nele, ele representa meia hora. Então, como eu havia dito anteriormente, como nós contamos os minutos de 5 em 5,
No número 6, será o número 30. Então, nós vamos falar que é 2 horas e 30 minutos. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos ainda trabalhar muitas coisas aí na medida e na unidade de medida. Até mais!